Chegou a hora. Nosso primeiro podcast número 1. E nada mais, nada menos do que o número 1, Paulão do vôlei, nosso medalhista olímpico, para dar a inauguração, para dar o start nesse podcast, o Esquilocast. Então foi um convidado muito especial, um agradecimento também muito especial pela visita aqui, para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre a história do Paulão, os projetos do Paulão, a medalha do Paulão, que é também todo mundo quer saber como é que foi, o que aconteceu. Vamos deixar a coisa fluir, vamos tocar uma ideia legal aqui, vamos ver o que dá. Bora. Tá bom? Prazer é meu, cara. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre esporte, sobre vivências, experiências. Exatamente. E eu tô pronto aí. Eu gosto muito de atletas assim, de alto rendimento, como você foi, entender a cabeça dessas pessoas, porque para você chegar onde você chegou, é muito importante, né? Você ter um objetivo, um foco e chegar, né? E a tua cabeça é que faz você chegar. Às vezes você tem o corpo, você tá lá, mas a tua cabeça não tá no lugar, não vai, né? E hoje a gente vê muito isso, né? A meninada olha a televisão e quer fazer vôlei, quer fazer futebol, quer fazer o skate e acha que já no segundo mês já está competindo, já está ganhando, então... E não é assim, né? Todo esse processo aí, complicado, não é do dia para a noite. Bom, vamos começar pelo começo. Bora. Paulão, como que você começou com o vôlei? Aonde? De que maneira? O voleibol ele foi muito... Na escola até nem fazia o voleibol, eu fazia atletismo, fazia o handball, eu era pivô de handball. E aí o professor um dia estava dando treino e eu estava encostado com a galera toda assim, né, na parede do ginásio. E ele perguntou, olha, amanhã eu vou ter um campeonato e eu só tenho 6 jogadores. Quem de vocês quer ir? Né? De reserva. Campeonato de handball? De vôlei. Ah, de vôlei? De vôlei. Ele estava treinando um time de vôlei. E nós do handball encostado. E aí os caras apontaram para mim assim, não, vai. Eu falei, voleibol não. Aí ele disse, não, quem for no jogo não vai ganhar falta na escola. Eu falei, então eu quero ir. Eu falei assim. Tudo por causa de uma falta, por causa né? da escola, cara. Porque o molecado não queria ir pra escola, né, cara? É uma coisa que é contra o fluxo. Mas é até hoje isso, né? Então. E aí fui, né? Fui como 7º jogador. E no aquecimento de rede o menino machucou, não tinha outro reserva. E acabou então ali mudando a lua, mudando a sorte. Me viram jogando, deu tudo certo aquele jogo, né? Um jogo escolar, com 14 anos. Legal. E começou então a história no voleibol muito por acaso ali, nunca mais parei. E dali você seguiu jogando, treinando? Sim, ali foi... Nesse campeonato tinha um diretor da Sojipa, que é um clube bem tradicional em Porto Alegre. Sim. E no final ele disse, eu queria que tu fizesse um teste lá em Porto Alegre, na Sojipa, não quer ir? Eu falei, vou falar com meu pai, com minha mãe, e aí cheguei em Gravataí, morava em Gravataí, fica a 30 km de Porto Alegre. E uns 3 dias depois meu pai me levou então a Sojipa para fazer o teste, né? Aí sim, chegando lá, me apresentaram o técnico, que era o João Batista, e ele estava recebendo naquele dia um cara que é pouco conhecido, que é o Renan. Nada mais. E o Renan estava chegando da Copa do Mundo do Japão e tinha sido eleito um dos melhores jogadores, né? Mas daí eu olho pro cara, ele sentado assim na mesa com a galera. Eu olho para ele e ele de perna cruzada, assim, calçando um tênis japonês. E, cara, na época era Kishute ou Konga, né? Sim, né? E eram os tênis da estação, né, cara? Era o Kishute, né? E eu, quando olhei pro pé dele, falei, cara, se é esse tênis, é isso que eu quero fazer, então. Se for jogar voleibol ter um tênis desse... É pra lá que eu vou, né? Me encantei, né? E aí conversei um pouquinho com ele ali, fui pro treino. Aí, nesse início, eu tava de Kishute. Kishute, para quem não conhece, a galera é um tênis preto com um cadarço desse tamanho. E tem os cravos embaixo, que a gente né? enrolava na canela, né? Ou embaixo do tênis, ou embaixo do tênis, E tinha umas garras embaixo de borracha, assim. Aí o professor acabou o treino e chegou para mim e disse, não pode treinar com esse tênis preto.
com tênis com garra. Aí eu cheguei em casa, peguei a faquinha de pão e cortei as garras, né? Voltei a treinar no outro dia, ou 2 dias depois, e ele falou, não entendeu, cara, tênis com solado preto risca a quadra. Eu falei, então, aí fiquei desolado, né? Porque eu acabei estragou o tênis. Estraguei o meu quichute, que era o tênis na época. Na época era moda, né? Era o tênis, né, cara? Porque tu fazia tudo com ele. Era bem isso mesmo. E aí então, o que sobrou meu conga, né, cara? Então fui de conga. Então esse início, assim, eu gosto de falar muito bem, porque depois que tu começa a treinar, aí depois tu começa a fazer parcerias e contratos com as marcas de tênis, mas até começar, né, foi esse Mizuno que me encantou os olhos, assim. Sim, e você começa com o que você tem, né? E depois lógico, a coisa vai. É isso aí. Até você conseguir chegar onde você... ter aquele Mizuno lá, você começou do jeito que você podia e foi embora, né? É legal. Mas foi assim, cara. E o bacana é que depois passou o tempo, né? Que eu fui pra seleção. A gente vai falar depois sobre isso, mas eu fui ao Japão jogar com a seleção. E isso no início, assim, com aquela geração passada, antiga, lá do Renan, o William, aquela galera toda. Sim, eu peguei essa época toda. E aí, quando a gente chega no Japão, os caras das marcas vêm e convidam a equipe para visitar, né? As lojas. Né? E aí nos convidaram então para ir na Mizuno. Aí quando eu cheguei na Mizuno, comecei a chorar, né? Porque eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria na loja da Mizuno no Japão. Aí então comprei o tênis, aquele que eu tinha. Comprou aquele tênis no pé lá, dele lá, comprou. Comprei aquele e me emociona até hoje, porque foi uma coisa muito marcante na minha vida, assim, né? Aquele sonho de ter um tênis. Foi o começo de tudo, né? Com certeza, o primeiro passo. O primeiro passo que você... ou salto, ou cortada, ou alguma coisa foi, né? Naquele momento. Foi bem bacana, bem bacana. Tá, e hoje, Paulão, o que vem na tua mente hoje quando você pensa em voleibol? Assim, o que passa pela tua cabeça, né? Cara, passa uma gratidão muito grande, porque eu venho de uma família muito simples, né? Que quando eu comecei a treinar Gravataí e Porto Alegre, eu saía em torno de 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, e voltava às 11:30 da noite. E a aula era 6:30, 7 horas, né? E a família é muito simples, né? Então a minha mãe, no primeiro mês, ela disse, filho, não dá para continuar mais treinando, porque pagar passagem, pagar lanche, comprar tênis, comprar uniforme, não tem. Então trabalha mais um tempo, estuda e trabalha mais um tempo, depois talvez o ano que vem tu volte a treinar, né? Aí eu fui falar pro professor, que era o João Batista, e ele falou, não, pode continuar. Eu não falei para ele que eu não tinha grana. Claro que é vergonhoso falar uma coisa dessa, um moleque de 14 anos não fala isso. E eu falei para ele, eu vou ter que ajudar os pais, então eu não venho mais treinar. E ele disse, não, vem treinar que eu vou te ajudar. E aí então ele me dava 5 cruzeiros, na época, que dava para pagar a passagem de volta e comer um cachorro quente, que era a parte boa, né, cara? Mas então, o seu técnico já tinha visto em você um potencial... eu até perguntei para ele depois o porquê. Ele disse, olha, tu veio todo empolgado, todo motivado, e tu era bem mais alto que os moleques também, né? Na época eu tinha 1,94 m mais ou menos, com 14 anos. Já era bem grande. Era uma taquara, era magrelo pra cacete, né? Um pau de vira-tripa lá, e aí o cara investiu em mim, cara, né? Porque o time era baixo, né? O time na época não tinha jogadores grandes, assim, os grandes iam pro basquete. Então foi meu início, cara. Então, quando você fala em voleibol, eu tenho uma gratidão gigante pela essa modalidade que me fez... Me transformou a minha vida, transformou a minha vida, a vida da minha família, dos meus irmãos, hoje da minha esposa, dos meus filhos. Então o voleibol é uma gratidão de coração. Isso é bom, porque a gente eu também fui atleta de alto rendimento, mas não tem nada a ver com vôlei. E a gente, quando lembra lá de trás, quando a gente começa, isso daí a gente nunca mais vai esquecer isso, né? Pode esquecer um pouco do percurso, mas o começo não tem como, né? Não esquece, não. Então, mas aí você se apaixonou pelo vôlei e foi seguindo, e aí foi as equipes foram chamando, né? Como é que foi isso? Foi oportunidade. E aí quando eu comecei a treinar, interessante que no começo, a gente estava falando aqui de dificuldades, né? Hoje as coisas querem ser mais rápidas, né? Exato. Mas tem um time. Esse time não adianta você... Tem atletas que amadurecem em 2 meses, outros em 6 meses, outros demoram mais 1 ano, né? Outros até mais tempo ainda, né? E quando eu comecei, eles me colocaram numa quadra de areia. Nessa quadra de areia, eu fui aprender a saltar com os 2 pés,
com braço e perna. Sim. Fui a aprender a arremessar pelota, né? Porque na época tinha a pelota e o dardo para fazer o movimento do voleibol. Né? Porque eu não Aquelas tinha. lá eram as técnicas. Então, porque eu entrei numa equipe na Sojipa já formada. Ah, Então eu era muito desengonçado completamente. Então não conseguia fazer a passada, acertar a bola com levantador, aquela coisa toda. Passar, defender, sacar. Né? Porque já era uma equipe mais competitiva. Então ele me colocou numa quadra de areia e fazia um trabalho diário de desenvolvimento motor. Né? pô, que legal. E foi a minha sorte de um cara que investiu em mim. Ele né? investiu em você. Então, quando tu pergunta sobre o que eu lembro do voleibol, é essa gratidão imensa, né? De ter esse início do processo, né? Então, foi muito bom passar por essas fases de aprendizado. Depois, logo em seguida, tive a oportunidade. Ele me chamou e disse, ó, vou te convocar para a Seleção Gaúcha, mas você não vai viajar, nem vai jogar. Só vai treinar com a Seleção Gaúcha porque você precisa treinar. Oh, que legal. Eu falei, tá bom. Aí convocou 20 e poucos atletas, treinava todo final de semana, né? Porque era só final de semana, por causa das escolas. E na Sojipa também. E aí o que aconteceu, né? Ele fez vários cortes, eu continuei treinando, porque eu não ia ser cortado, porque eu nem ia viajar. E fiquei entre ali tinham 14 treinando, eram 12 que viajavam só. Fiquei entre os 14 treinando. E na semana da viagem, né? Deu sorte de alguém. Machucou um menino e o outro pai não deixou viajar. Pronto. Aí ele olhou pra mim assim, quer viajar? Eu falei, pô, se eu quero viajar, lógico que eu quero viajar, cara. É tudo que eu queria, né? Tu vai ter que ir, então tu ficou treinando aqui, então eu vou te levar. Eu falei, nossa, eu fiquei com dor na boca de ficar rindo uma semana. Eu deitava rindo. Era o sonho, né? Eu dormia rindo, eu acordava rindo. Eu falei, cara, Seleção Gaúcha, eu vou viajar. E tá no lugar certo, na hora certa. Não, né? E eu não era, cara, não tinha nem ainda visão de jogador de voleibol. Eu só era grande e estava esforçado, não faltava treino. Tem aquele ditado que diz, né, não adianta você ter talento, mas não ser esforçado. Ou você é esforçado e não tem talento, que o cara que é esforçado ganha do que tem talento se não fizer nada, né? E tá no lugar certo na hora certa. Também, Essa foi a minha sorte também, né? Exato. De saber que o menino machucou e o outro pai não deixou viajar, então, cara, tava ali. Você comentou que quando você chegou, você viu o Renan, né? Uhum. E quem foi o seu ídolo no vôlei? Você teve alguma pessoa que te inspirou? Cara, eu não tive, assim, um cara que me encheu os olhos, né? Eu posso falar do Renan, que foi um motivante, foi o tênis que ele usava, mas aquela geração que foi antes da nossa, de 92, né? Uma geração de prata, ela tinha jogadores ali que eu tive o prazer, né? De participar. Por exemplo, quando eu fui pro Banespa, eu tive um contato com o Montanaro, com o Xandó, né? Quando eu fui a primeira convocação, foi bem engraçado também, a primeira convocação, a gente foi para o Novo Hotel em São Paulo, e eu cheguei muito cedo, né? Lógico, a ansiedade de chegar na primeira convocação, o técnico era o Brunoro ainda, e a geração era toda, era Renan, Xandó, Montanaro, William, o Bernardo. E eu tô no quarto, né? Não sabia com quem eu ia ficar, assim que eu cheguei lá, vi, teu quarto é tal. Daqui a pouquinho bate na porta, eu abro a porta, o Bernard, né? Eu tinha jogado contra ele uma vez, né? E ele assim, aí moleque, vou ficar contigo no quarto. Eu falei, caraca, meu. E aí quando ele entrei no quarto, eu já peguei o controle remoto e já dei pra ele. Falei, seu Bernard, você que manda, né? Pode ficar com ele. Falei, que seu Bernard, cara, a gente é parceiro de seleção. Eu fiquei todo sem jeito, cara. Imagina, o Bernard, Jornada nas Estrelas, tava no meu quarto. Exatamente. Porra. Então já foi uma porrada já de primeira, assim, cara, né? Então foi muito engraçado isso depois. Que legal, claro, vai cara. quebrando o gelo, tu vai se adaptando, vê que o cara é normal, de carne e osso, né? Então foi muito engraçado. E era uma convivência legal? Assim, muito boa. Boa. Te dava força, apesar de você ser vamos dizer assim, um novato, vamos dizer? Muito boa, muito boa. Ele falava assim, não houve reclamação, não houve coisa ruim. Faz o teu melhor o tempo inteiro. Te entrega, faz o teu melhor, faz o teu melhor. Então isso fui pegando um pouquinho de cada um. Legal. Daquela geração que foi super importante pra gente, como inspiração. E depois vem a molecada toda que engrenou. Que aí juntou todo mundo que estava no mesmo nível e foram lá. Aí veio, não era tudo mais macaco velho, né? Um molecado veio, aí entrou Marcelo Negrão, né? Porque essa geração que eu fui convocado a primeira vez, eu fui convocado junto com o Carlão. Né? Então eu e o Carlão seríamos os mais velhos da nossa geração, ali de 92.
Depois entrou Giovanni, Tandy, Marcelo Negrão, Maurício, né? A galera do Zé Roberto Guimarães logo em seguida, Sim. depois do Bebeto de Freitas. Então ali já mudou um pouquinho também até a cabeça da molecada, né? Já tinha mais brincadeira, a gente já tinha uma linguagem mais fácil. Mas né? vocês eram os mais velhos ou ainda era a mesma idade? Não, Apesar de você estar nós no- éramos 2 anos, por exemplo, quando eu estava na seleção, com 25 anos, o Marcelo Negrão entrou com 18. Tá. O Maurício, Itandi e Giovanni com 20 e 21, né? Então tinha ali uma diferença de 3, 4 anos, né? Que, querendo ou não, dentro do voleibol é bastante coisa. Bastante coisa. Tá, mas então assim, se a gente resumir tudo isso que você falou, você tinha a mão pro negócio, porque não é assim, né? Vem jogar vôlei, vem jogar um vôlei, era handebol, virou vôlei e de repente, pum! Cara, o processo de treinamento tinha muita entrega e era muito tempo de treinamento. Era 7, 8 horas por dia de treinamento, porque a gente treinava de manhã muito tempo, tinha corrida, tinha musculação, tinha natação. Hoje não tem, né? Hoje no voleibol não tem mais corrida, não tem, quase não tem natação. Outra preparação, é outra coisa. pegada. E hoje tem folga na quarta-feira, quebra a semana, final de semana não treina direto. Naquela época era pauleira Não direto. tem, tu não respirava. Tá com dor, não dá pra treinar? Pô, pede pra sair, pede pra ir embora. Exatamente. Eu falei, cara, então ninguém reclamava, cara. Ninguém reclamava, doía tudo, né? E ia lá e treinava e acabou. Embora. Então, eu treinava bastante, eu corria muito, eu malhava bastante, então eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente, né? E aí tu pega craques como Giovanni, Tandy, Maurício, Marcelo Negrão, né? Eu tive que correr atrás disso, né? Então eu queria jogar naquele time lá. Exato. Então eu tinha que fazer a mais, então eu corria, eu acordava, em vez de acordar às 6h30, eu acordava às 6 horas e ia correr na praia. Então eu falava para o preparador físico, preciso correr um pouquinho mais. Para quê? Porque eu gosto de correr, não deixa eu correr um pouquinho mais. Então eu sempre fiz um pouquinho a mais, um pouquinho a coisa a mais, mas esse pouquinho a mais, Fez a diferença, né? tu vai calculando isso em 6 meses, 7 meses, né? 30 minutos, 1 hora a mais, 30 minutos, 20 minutos a mais quase todos os dias. Vai fazer diferença lá na frente, Foi né? o meu lastro, né? O lastro de físico, o lastro de aguentar um pouco mais. E aí eu queria muito Então, ficar. isso que eu gosto de entender é que o querer muito, porque às vezes as pessoas querem, eu quero emagrecer, eu quero jogar vôlei, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas ele não Aí na primeira cobrança do técnico, Exatamente, o cara você já, espirra. o cara não gosta de mim, o cara não me quer, o cara não me coloca no time. Exato. É o que a gente passa hoje com nossos times aqui, né? Exato. Então a gente tem aí hoje uma interferência grande dos pais, né? Meu pai e minha mãe não sabiam o que estava acontecendo. E o que eu contava, Exatamente. só o que eu contava. Né? Eles não acompanhavam dia a dia o treinamento. Saiu chorando por quê? Sai chorando, volta lá e resolve o negócio Exato. contigo, meu. Hoje o pai e a mãe, eles querem que o filho... Não, hoje o pai e a mãe vão lá resolver. Eles querem saber por que o filho saiu chorando, por que a filha saiu chorando. Ela saiu chorando porque ela está com TPM, saiu chorando porque ela brigou com a colega, saiu chorando. Tem um monte de motivo, o atleta tem um monte de motivo. Porque assim, equipe é cruel. Equipe tu tem que escolher 14 hoje, né? Dos 14, 6 jogam. Dependendo da regra, tu tem que fazer algumas mudanças, né? Outro dia, nós jogando no Sub-12, o pai, a mãe, por que troca tanto? Porque é participativo, é cooperativo. Todo mundo tem que jogar, né? Toda uma molecadinha de 11 anos, 12 anos, tem que jogar todo mundo. Então joga a maioria. Claro que tem os pilares, né? Daquelas meninas que se destacam e são pilares emocionais ou técnicos. Então, a gente vai montando o processo. Ninguém está ali para brincar com o sentimento de ninguém, sacanear ninguém, né? Pelo menos nós temos essa linha no nosso projeto, né? E não tem lá ganhar a qualquer custo. E o pai e a mãe é que acabam estragando também, né? O pai e a mãe, não vou dizer que estragam, mas eles querem resolver situações que naturalmente vão acontecer. As crianças os adolescentes vão aprendendo o processo. Sim. Mas tem que ter tempo, né? Porque cada um tem um time. Cada um tem um time. Tu é pai de atleta. Então, cada menino tem um time. Tem uns que são mais reclamões, outros não gostam de treinar muito parte física, outros, se você chama atenção, já não gosta e reclama. Não gosta de ser chamado atenção. Então muda de esporte. Vai jogar alguma coisa lá que ninguém fala. Ninguém fala com você. Xadrez, dama, quer dizer. Mesmo assim existe a cobrança emocional, né? De você pensar, de você estudar. Né? Não posso fazer um comparativo aqui para baixo, né? Toda modalidade vai ter uma cobrança. Então, cara, o voleibol é um esporte coletivo, né? Aí é mais ainda, quer dizer.
Não, né? Tem o pai do colega, tem a mãe do colega, tem o próprio colega, tem o time adversário que sacaneia você, tem o técnico que muda. Né? Se você errar 4, 5 bolas, você tem que ser substituído, porque o time vai estar perdendo. Então, esse processo aí ele é muito delicado. E dentro desse processo todo que você participou, teve algum momento que você falou assim, puta, vou desistir, eu vou parar? Várias vezes, muitas vezes. Ficar longe de casa, ficar longe. Eu sou um cara que sou apaixonado por fazenda, né? Dos meus tios lá, eu criava ovelha com meus tios, plantava arroz com meus tios lá, participava no trator, aquela coisa toda. Eu era apaixonado por isso. E aí o voleibol veio e me tira disso. Né? Eu falei, porra, sacanagem esse voleibol. Então eu demorei bastante tempo para engrenar esse processo de sempre botar a culpa no vôlei. Então eu quis parar várias vezes, porque eu não tinha mais aquele tempo para ir para a fazenda, né? E aí botava a culpa no vôlei, não vejo mais meus pais, não vejo mais meus amigos, não vou mais na fazenda, pô, queria montar, não consigo, queria ir para lá, não faço, e quis parar, daí os amigos me ajudaram muito, a minha mãe disse, tu te comprometeu. Então, que é uma coisa bacana, né? Assim, hoje, aniversário de 15 anos, viagem, os pais chegam lá assim, ela vai viajar com nós e vão ficar 15 dias longe. Pô, nós temos estadual. Mas está marcada para viagem já. E viajam. E não é, eles não dão importância. Não, e viajam. Então, o comprometimento dela ficar, né? Tem pai lá que desmarca, né? Tem um show tal, eu comprei o ingresso antecipadamente. Eu falei, cara, etapa do estadual. A liga, até as ligas são mais light, né? Dá para fazer a substituição, testar uma, testar outra. Mas estadual é estadual. Não. Um CBI hoje, quem está jogando 3 categorias, o Campeonato Brasileiro, né? É classificatório, todo o Brasil inteiro está vendo. Então, se a menina tem sonho de jogar voleibol, ela tem que estar lá, são os momentos dela, lá, entendeu? Né? Agora, falta e depois passa 15 dias sem treinar, volta, fica fora das 14, não joga. Aí o pai chega e diz, pô, tem alguma coisa com a minha filha? Porque você não bota a minha filha. Por que ela está jogando? Bom, ela tem que então mostrar agora por que ela ficou 15 dias parado e a outra veio treinar todo dia. Exatamente. Então eu tenho que cuidar isso também. Né? São detalhes importantes, porque o esporte coletivo... É um quebra-cabeça isso, né? O esporte coletivo, e eles têm que entender, eles precisam entender que é um processo de respeito, de disciplina, né? É um processo que leva tempo para você amadurecer. Tá, deixa eu te fazer outra pergunta. Qual foi assim a loucura, vamos colocar esse nome, que você fez em função do voleibol? Você precisou perder uma festa, tem uma puta festa, mas eu tenho que treinar, eu tenho que jogar, você teve que abdicar de alguma coisa nesse sentido, assim? Cara, a família normalmente que você pesa mais, né? Então, aniversário de esposa, aniversário de filho, de filha, né? O nascimento do Pedro e da Pietra eu consegui estar presente, né? Nossa. Mas muitos não conseguem. E tem uma passagem que eu estava na Rússia, o Pedro tinha 2 aninhos, e aí eu consegui ligar, né? Porque hoje é fácil, né? Antigamente eu tinha que pedir, esperar 2, 3 dias para completar uma ligação. Na Rússia ainda? Na Rússia. Estou lá na Rússia e aí consegui ligar para a Cláudia. Aí falando com a Cláudia, o Pedro acordou com dor no peito de madrugada. Eu falei, o que aconteceu? Fiz massagem. E ele pegou minha mão assim e disse, não precisa fazer massagem, mamãe. É saudade do papai. Pô, mas o cara tá na Rússia. Aí eu falei para ela, tô pegando avião agora. Pô, quebrou, meu. Quebrou no meio. Então, são assim, eu desliguei o telefone e comecei a chorar, não parei mais, né, cara? Porque é um sentimento forte, né, cara? Do filho tá precisando. A Pietra ficou um tempão gaguejando, né? Levou em psicóloga, levou em pedagoga, levou em fono, né? E aí a psicóloga disse, isso aí é a questão do pai, fica distante, aquela coisa toda. Então são coisas que vão te machucando um pouquinho, né? A distância te deixa nesse sentimento assim, estou distante e estão tendo problemas porque eu estou distante. Então, eu vou te dizer que loucura eu não fiz assim. Quer dizer, deixei tudo. Né? Inclusive quase que a fazenda, assim, tudo. A fazenda eu digo dos meus tios, né? A criação lá que eu tinha paixão. Mas, e aí os amigos, inclusive, falavam, voleibol tinha uma coisa pejorativa, né? Voleibol é pra menina. É verdade. Tu não vai deixar de jogar voleibol pra ficar, vamos sair pra festa, vamos pra festa, vamos beber, vamos lá. E eu falei, cara, mas eu não gostava de beber na época, eu tinha, né, alguma coisa contra a bebida, assim, né?
E aí, então, me dediquei ao voleibol. Encontrei dentro do esporte um universo muito legal, assim, né? Que eu tento refletir hoje na nossa projeto. Legal, isso ali, é legal, né? é legal. Então, cara, assim, loucura não, mas o sentimento de perder, de não estar presente na família é muito dolorido. É dolorido. Você vive num mundo que está viajando toda hora, né? Ah, não sai, né? Não para em lugar nenhum, né? Tá toda hora é competição em algum lugar no mundo. Na né? base é final de semana, e depois que você vai crescendo, são as distâncias, né? Conheci o mundo inteiro jogando com voleibol, mas teve um preço, né? Teve coisas que eu tive que deixar de fazer. Tudo tem um preço, Tudo né? tem um preço. Aí interessa que você vai pagar ou não né? E é o que eu falo para as meninas hoje, né? Nosso projeto hoje tem 98% de menina, né? Sempre teve. Nós começamos até a tentar investir no masculino, mas não conseguimos alcançar os resultados assim e não tínhamos, né, o custo patrocinador. Então o feminino é mais fácil hoje para nós dar continuidade. E eu falo para elas, querem jogar voleibol? Cara, tem que pagar custo. o preço. Tem que pagar o preço. E o preço é festinha, viagem, o pai e a mãe dizendo para ti, não, mas não, depois a gente viaja. Né? Os meus filhos, o Pedro e a Pietra, tivemos que optar por 6, 7 escolas, porque o contraturno atrapalhava o treinamento. Então até achar uma escola que ajudava nas faltas, ajudava nas provas, nas viagens, né? Viajava muito, perdia aula, mas a escola ajudava nas provas. Não tem contraturno, então podia, porque treinavam todo dia à tarde. Legal. Tinha escolas. Então a gente foi procurando. Mas eles treinavam aonde? Lá no Rio Grande do Sul, Porto também, Alegre, né? No Grêmio Náutico União. Então, e aí a gente foi trocando de escola até ajustar isso. Porque hoje tem escola que tem contraturno o dia inteiro. Então na quarta-feira, fulano pode treinar. Na sexta-feira, não sei, tem um evento da escola na sexta-feira de tarde. Eu falei, tem jogo amanhã. Tudo cara. É motivo para arrumar alguma coisa também. Né? Então, se tem o compromisso com a equipe, a escola pode ajudar nisso. Porque eles têm que entender também que faz parte da educação, do crescimento esporte, deles, né? E o nosso projeto tem essa pegada da pedagogia, da psicologia, né? De ajudar eles fora da quadra. Nós gostamos disso, eu, a Cláudia, o Pedro, os profissionais que estão com a gente, né? Se preocupam com isso. Então, eu quando o meu filho treinava lá com vocês, a gente via isso, que o pessoal tá respirando e voleibol e queria. Tanto os treinadores lá, o Batata, o pessoal, a turma toda estava ali, vamos dar pegada, né? Que é a história, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Exatamente. Agora não adianta falar e não fazer, né? Exatamente. Então existe essa cobrança, né? Dos pais, dos responsáveis, mas quando você começa a apertar dos jogos, né? Pô, mas todos os finais de semana tem jogos? Eu falei, olha, tem... Esse final de semana tem, o outro também. Então... Fica tranquilo que todo final de semana vai ter. Inclusive, quando o filho ou a filha tiver com uns 16, 17, vai arranjar namorada, aí quando ele não tiver, a namorada tem. Então a gente vai, o namorado tem. E foi isso que aconteceu com a gente também. Então, cara, relaxa. Só deixa seguir o E aproveita, fluxo, porque vai ser muito legal para ele. Vai ser muito legal. E é um mundo diferente que quem não conhece, que são... Assim, eu gosto de sempre colocar assim, porque eu conheço alguns atletas olímpicos. Por exemplo, eu conheço você, que foi atleta olímpico. Eu conheço o Xuxa, o nadador, que foi atleta olímpico. Então, assim, se você for ver no mundo que a gente vive, quantas pessoas você conhece que conseguiram chegar lá no topo do monte, da montanha? São poucas pessoas, né? Então, assim, por quê? Porque a maioria é aquilo que você falou. Tem festinha, mas tem isso, não estão com a cabeça voltada para o esporte, né? Uma coisa legal que tu falou agora sobre o olimpismo, né, o atleta olímpico, se tu pegar hoje não digo os 12, mas 6 atletas que foi do time titular de Barcelona, e tu perguntar para o Maurício, para o Tandy, para o Giovanni, Marcelo Negrão, o Carlão, o relato vai ser diferente. Cada um tem um relato diferente. Legal, do que foi importante para ele, do que marcou para eles, do que foi de... Então é muito bacana isso, quer dizer, outro dia um cara me perguntou assim, o que te moveu? Eu falei, o que me movia era a família. Eu tinha que eu queria tirar a minha família da situação que estava, melhorar a situação, então o voleibol me deu essa condição da família, né, dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai.
Então, e aí eu te pergunto pro Tandy, pro Giovanni, eu queria comprar um carro, eu queria ter um apartamento, eu queria ter... Queria comprar um tênis da Mizuno do Todo mundo tem um Japão. objetivo diferente, entendeu? Exatamente. O legal é tu juntar isso numa quadra e mover toda essa galera para um objetivo comum. Para um né? objetivo comum, cada um com um objetivo, mas um objetivo comum, de chegar lá, né? Da equipe, né? E o Zé Roberto foi muito hábil para isso. Ele era um né? técnico excelente para esse tipo de ele é um técnico excelente, né? ainda. Ele é maravilhoso em relação a isso. Eu sou fã do cara e sigo muito a linha que ele vem fazendo nesses anos todos. Não mudou muito de 92 até hoje. Então, quer dizer, o cara só tem... Vem dando certo também, né? O cara tem 5 medalhas olímpicas, alguma coisa certa, né? Cara? Falar o quê, né? Que tá errado? Não tem como. De jeito nenhum, não dá nem pra criticar. Tá, gostaria de fazer outra pergunta. Qual é a sensação de você vestir pela primeira vez assim a camisa do Brasil e representar o país que você tanto, vamos dizer assim, que você mora, que você vive, você nasceu, você fala, pô, vou jogar pelo Brasil. Como é que é isso, cara? Emocionante, cara, foi emocionante. Quando a convocação foi emocionante, a viagem, a preparação para a viagem... Deixa eu te interromper, desculpa. Você esperava a convocação? Não esperava a convocação. Foi interessante, até antes da seleção, eu estava jogando em Porto Alegre, no time do Banco Sul brasileiro na época, e o time acabou. Não vamos continuar o time, né? E eu falei, pô, ninguém me conhece, eu vou jogar o quê? Eu vou parar de jogar, de repente, né? Aí chega na minha casa um amigo, né? Porque Gravataí era uma cidade pequena. Sim. Chega um amigo que tem uma madeireira. Chegou de caminhão, parou, falei, pô, o tal de Bebeto ligou para mim. Falei, Bebeto, da onde? Do Rio. Eu falei, seu Antônio, Bebeto Rio é o técnico da seleção. É esse mesmo, ele quer falar contigo, eu não tinha telefone em casa. Peguei, subi no caminhão, fui até a loja dele e liguei pro Bebeto. Eu liguei pro Bebeto, falei, ô Grande, me chamava de Grande. Pô, difícil te achar, como é que me achou, Bebeto? Eu peguei as páginas amarelas. O pessoal mais velho vai entender. Tem gente que nem vai saber o que é isso. Páginas amarelas onde tinha todos os endereços das lojas da sua cidade. Então, né? E ali ele abriu a página amarela e viu uma madeireira no centro de Gravataí e ligou. E o cara, casualmente, era pai de um colega meu da escola. E conhecia você? E me conhecia. Tu vê como é que é a coisa. Papai do céu, ele põe uns anjinhos na vida da gente, né, cara? Exatamente. Tu tem que estar pronto para receber eles. Sim. E aí liguei e ele disse o seguinte, tu tá sem time, tem um time em Chapecó, Santa Catarina, pega o ônibus o mais rápido possível e vai para lá. Só tem uma coisa, não tem grana, mas tu vai ganhar comida e moradia. Eu falei, pô, cheguei para casa, falei para a mãe tá, compraram bilhete lá, fui para Chapecó. Cheguei lá, comecei a treinar, né? Tinha comida realmente, tinha tudo lá. Sim. Né? E aí eles estavam se preparando para o primeiro brasileiro, que era no Rio de Janeiro. Né? E o Bebeto era técnico da Bradesco na época, da Atlântica Boa Vista Bradesco. E eu fui, então, nessa primeira viagem. E nos primeiros jogos foi logo um jogo contra o Bradesco. E nós fizemos um jogo de 3-2. Parelho ali. Contra um time que tinha Bernard, tinha Renan, tinha Bernardinho, tinha só fera, cara. E o nosso time de Chapecó fez um 3-2. E nesse campeonato eu me destaquei, primeira vez que eu jogo no brasileiro, com o melhor bloqueio, né? E aí então a comissão técnica era Bebeto, era Brunoro, me convocaram para a seleção. Falei, Caí, o que eu faço agora, cara? Como é que é a convocação? Né? O que é que eu faço agora? Aí liguei para casa, liguei a cobrar, né? Aí nesse tempo aí já tinha comprado um telefone. A mãe tinha que se inscrever, aquela lista, não sei o que, esperar. Custava caro pra caramba, era uma coisa louca. E aí nós parcelamos lá para comprar o telefone. Liguei para casa, a mãe em cima, tu volta para casa, tu vai ficar aí? Como é que funciona? Eu falei, não sei, mãe, sei que eu fui convocado para a seleção. Eu vou perguntar agora para os caras aqui o que vai acontecer. Mas avisa. Então a gente não sabia o que ia acontecer, cara. Então, sim, foi uma novidade na vida da pessoa, né? Na minha vida. E é uma alegria, né? Nossa, espetacular. Espetacular. Que nem você falou, é sorriso de orelha a orelha, né? Porque não tem como. Simplesmente eu ia estar no meio dos caras melhores do Brasil, né, cara? Então foi um choque. Você era então considerado um dos melhores do Brasil, né? Fui eleito melhor bloqueio e aí fui convocado. Então ali começou a minha caminhada dentro da seleção brasileira. E aí você vestiu pela primeira vez a camiseta? Pela primeira vez a camiseta, número 13, inclusive.
Foi a primeira camiseta que sobrou. Que número tu usa? Eu falei, o que tem aí, cara? Qual é? Eu vou escolher número, cara, tá maluco, cara? Aí botei a primeira camisa que tinha, era 13. Aí logo em seguida teve modificações no elenco e sobrou a camisa número 5. E até então... Você só ficou com a 5? Só fiquei com a 5. Então fui campeão olímpico com a 5. O projeto hoje que a gente... Né, é 5. É o vôlei 5. Então é tudo por em função dessa camisa que legal, eu tenho tanto orgulho aí, que eu pude cantar várias vezes o hino nacional e representar o país, né? E isso me deixa muito orgulhoso. Essa foi a sensação quando você vestiu a camisa do Brasil pela primeira vez. E quando você ganhou a medalha? Eita, vida. E aí, cara? Você teve que passar por teve que jogar com vários times, né? Você teve que se superar. Para quem não conhece bem a história da conquista de Barcelona, todos 88, 84, 80, todas essas Olimpíadas tiveram boicotes. Sim. O que foram os boicotes para a molecada que não conhece muito sobre isso? Quando os americanos iam, né, os chineses, Cuba, Rússia não ia. Quando a Rússia ia, os americanos não iam. Exato. Né? E aí em 92 foi todo mundo. 92 foi todo mundo, não teve boicote. Estavam os melhores, total. Força total. E a gente queria chegar em 5 melhores. Era uma grande classificação, uma geração nova, preparar essa geração para 96, que era Atlanta. Então, chegamos lá, treinamos pra caramba, o Bebeto treinou boa parte, depois o Bebeto saiu e entrou o Zé Roberto Guimarães, né? Que o Zé Roberto, com a sua inexperiência de técnico internacional, mas com alguns perfis assim muito interessantes, de comer junto, andar uniformizado, sair todo mundo junto, umas coisinhas assim básicas, que a gente acha que é normal em qualquer time, mas que foi fundamental e importante, né? Porque normalmente quando tu não tem essa conduta de uma equipe, você não tira proveito disso tudo, né? E o Zé conseguiu tirar esse proveito. Então ele conseguiu fazer uma série de pequenas coisas que, fora o treinamento muito, muito forte que teve, né? E caras craques, né? Como o Marcelo Negrão, saltando 1,10 m do chão com 2 metros de altura, né? Maurício com aquela mão dele, Giovanni com aquela bola super chutada na ponta, Tandy muito técnico, Carlão, né? Que no meu ponto de vista, o Carlão foi o jogador mais completo que eu vi jogar na minha vida, né? Joga no meio, joga na ponta, joga na saída, passa, bloqueia em tudo que é posição, só não levanta, né? Mas o restante, né? Ele faz tudo, é um cara que é completo. Pode falar do Giba, do Murilo, do Renan, de todo, Montanaro, Bernardo. O Carlão é o mais completo disparado, porque fez todas as posições e muito bem, né? Então é um cara que era nosso capitão em Barcelona. Sim. E lá a gente começou, né? Engrenou aquela máquina toda e, como tu perguntou, o orgulho de chegar numa final contra os gigantes holandeses, né? 2,13, 2,14, 2,16, 2,8, 2,9, o mais baixinho era o levantador com 2,4. Né? Só tinha monstro. Né? E aí machucou, entrou o mais baixinho, que tinha 1,78 m, né? Que era bem baixinho realmente, né? Perto dos caras. E a gente tocou 3-0 na final olímpica contra os caras, que eram os campeões europeus na época, né? Mas como é que aconteceu isso, né, cara? Porque eu te falei, um monte de pequenas coisas que a gente vai falar aqui a tarde inteira, a manhã inteira, né? E os caras não vão acreditar, não é por causa disso, mas quando a gente fala de equipe, e a equipe aceita a proposta do técnico, aceita a proposta do teu companheiro, é quase certo que vai dar certo. É quase 100% que vai dar certo, porque você baixa o seu ego, baixa a sua, aquela se achar que você é melhor que o outro, acha que você vai resolver sozinho, e isso ele conseguiu fazer na geração de 92. E ele conseguiu, que nem você falou, acho que unir vocês, vamos almoçar junto, vocês acabaram se conhecendo um pouco mais. Sem dúvida. E com isso fez com que vocês um ajudasse o outro naquilo que o outro tinha um pouco mais de dificuldade. O tempo inteiro. Todos se ajudando ao mesmo tempo. Mas o grande trunfo é você ouvir o companheiro. Sabe? O Pampa, infelizmente o Pampa faleceu ano passado. Sim. Né? Mas o Pampa chegava no tempo assim para jogar, ele jogou na Itália, né? Antes de todo mundo. Então ele chegava assim, ó, fulano de tal faz isso, vai nele, ele vai atacar na diagonal, vai atacar na paralela. E aí tu ia lá, bloqueava a diagonal, porque ele te deu aquela dica. Pô, lógico que eu ia olhar pro banco e falei, pô, né, o bloqueio é do Pampa. Ele foi importante. Né? E ele tinha uma frase muito importante, que ele falava o seguinte,
eu sou, Paulão, o segundo melhor atacante do mundo. Aí os caras assim, mas tu nem joga, Pampa, né? Eu falei, sim, mas eu sou reserva do Marcelo Negrão, que é o primeiro do mundo. Então eu sou reserva do primeiro do mundo e sou o segundo. Sou o segundo melhor. Era a maneira dele se motivar. É claro. Né? Porque era craque de bola também. Sim. E era um cara muito importante fora da quadra. Ele conseguia fazer toda a jogada fora da quadra. E aí você chega numa final olímpica, ganha da Holanda, ganha na semifinal dos Estados Unidos, né? Chega no pódio olímpico, vê os Estados Unidos e Holanda mais baixo que a sua bandeira, e você cantando o hino, cara, não tem. E aí o cara vem e coloca a medalha no teu pescoço. No pescoço de ouro, né, cara? Então não tem como não emocionar, cara. Não tem como não emocionar. Então é por isso que eu sou muito fã de atleta olímpico. Por quê? Porque eu sei não, eu imagino, né, o que você está falando também, a dificuldade que é chegar naquele topo, porque tem aquele jogador de futebol, jogador de vôlei, tem um monte de jogador de vôlei que quer ser na seleção, quer entrar num time, e a dificuldade que é chegar nesse ponto e conseguir ainda ganhar uma medalha de ouro. Isso aí deve ser... Não é fácil não, mas é compensador. Vale todo o esforço e o sofrimento. Vale nessa sua vida no vôlei, qual foi o jogo assim que te mais marcou? Qual foi o jogo que você sentiu mais... Cara, tem um jogo que foi na Olimpíada de 88 contra a Rússia, 2-0 para a Rússia. O técnico era o Bebeto de Freitas e ele, perdendo 2-0 para a Rússia, que é a atual campeã olímpica, né? Ele chama 3 moleques, eu, Carlão e Maurício, né? E a gente faz uma virada em cima da Rússia de 3-2. E eu fiz 15 pontos de bloqueio. Porra. E aí no final do jogo, o russo, eu estou passando para bater a mão ali, né, embaixo da rede, o russo segura minha mão assim, olha para mim assim, block man. Né? Aí os caras ouviram aquilo, né, com aquele sotaque forte que eles têm assim, the block man. E os caras, caraca, aí o elogio do russo, porra. Aquilo ali quem está primeira Olimpíada, seleção brasileira. Você parou o russo lá. Nossa, cara, eu parei um monte, fiz bloqueio até de olho fechado, então. Mas foi o que o Jorjão falava. O Jorjão era assistente do Bebeto. Assim, Paulão, a altura que os caras pegam a bola e a altura que tu estava indo, ficou no caminho da bola. Então a tua mão estava no caminho da bola, bem posicionada, tu fez a festa. Os caras estão acostumados a bater por cima dos caras. E você conseguia chegar lá em cima. E eu chegava lá em cima e pegava os caras, entendeu? E fiz 15 pontos em 3 sets. Só de bloqueio. Cara, pra mim aquilo ali foi, né? E aí ficou aquela gozação dos caras passar pra mim. E aí, Blockman? E aí, o Blockman? E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Tanto que depois fui considerado o melhor bloqueio, né? No Mundial fiquei em segundo lugar no bloqueio. Então, era o meu grande trunfo, né? Mas foi marcante, né? Claro que depois subi no pódio olímpico com a medalha de ouro. Mas o emocional em 88 foi muito marcante. Foi o Blockman. Foi o Blockman ali. Foi o meu... O Blockman. Agora, ó, isso vai pro ar. Então vamos começar a te chamar de Blockman agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Saindo um pouquinho da vida do vôlei, e com relação à família, como é que era essa interação de você ter que ir, como é que a família aceitava, filho, mulher e tudo isso daí? Era assim, você conseguia lidar bem com isso emocionalmente? Era uma coisa muito... Não conseguia lidar bem e sempre tive muita saudade. E acredito que a primeira parte da minha vivência dentro da seleção brasileira, dentro do voleibol de performance, ela foi muito dolorida, com muitas lesões, com muita incomodação, com muito estresse, porque eu não sabia lidar com isso, né? De ficar longe de tudo isso. Por ser um cara emotivo, por ser um cara pegado à família, depois ainda me caso, né? Começo a ficar mais distante, que é uma coisa que eu tinha um sonho de fazer alguma coisa diferente. Nem melhor nem pior, mas diferente, né? Então tudo isso foi muito dolorido. Então até aprender isso demorou. Tá, demorou. E qual foi o papel deles nessa sua carreira? De me acalmar, o tempo inteiro acalmar, de dizer que era importante, que eles tinham orgulho, que eles tinham, né? E eu não jogava numa época que eu não jogava, era banco, não me colocavam para jogar. Eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui, cara? Tá maluco, né? Esses filha da mãe, esse técnico. Porque, claro, e deixando a minha família toda lá a culpa é do técnico. Hoje os pais me falam assim, olha, eu sei que a culpa é do técnico, né? Hoje eu não sou mais técnico ali, mas ajuda um pouquinho. Eu falo, e realmente é a culpa do técnico, né? Eles vão escolher os jogadores melhores, ou os que mais adaptam para o time.
Então, na vitória e na derrota, a culpa é do técnico. Exato. E eu botava a culpa no técnico. Então, até aprender tudo isso, demorou bastante. Né? Mas eu fui evoluindo, lendo, fazendo cursos, né? Me consegui alguns amigos muito interessantes que me acalmavam em relação a isso. Pô, te dedica mais no treino, faz mais parte física, faz uma oração tal, faz isso aqui, escreve alguma coisa. E eu fui, então, fazendo um quebra-cabeça de coisas positivas que foram me ajudando nessa caminhada, e nessa jornada a família toda. é muito importante Muito importante. pra gente, né? Muito importante. A gente ter uma base, ter essa base da família é importante. E tem alguma história da família e o vôlei junto, assim, que você acha legal de contar assim, pra gente, divertida, da família e vôlei? Tem. Quando eu conheci a Cláudia, no ginásio do Corinthians, em São Paulo, na Liga Mundial, contra a Itália, né? Tem uma marca famosa de bebida, né? Que era patrocinadora do projeto, e ela, então, tinha 2 sabores, ou tangerina ou limão. E eu era banco na época, e a Cláudia era a promotora dessa marca. Então a Cláudia né, fazia, ajudava ali as meninas a servirem. Né? E aí eu no banco ali, e aí vinha as meninas servir com só de limão. Aí eu chamava ela assim, né, porque já tinha me chamado a atenção, aquela mulher maravilhosa lá. E eu cheguei, pô, não tem de laranja, de tangerina? Aí ela vinha lá só me trazia tangerina. Aí quando vinha só tangerina, eu falei, pô, não tem só de limão? Aí vinha ela separar só de limão. Claro, né, cara? Aí era uma maneira... Tá toda hora vindo ali, né? Eu não tava jogando mesmo, tinha que fazer alguma coisa boa ali, né, cara? E aí no final dos jogos, eu, né, e aí acabou os jogos, eu falei, como é que eu vou pegar o telefone dessa mulher? Fica difícil, né? Não tinha aquela coisa de facilidade do celular, não tinha ainda. E aí quando eu entro no vestiário, tem um bombeiro, segurança, né? Eu falei, quer a camisa de jogo para você? Falei, já é minha, o que eu preciso fazer? Vai lá embaixo na quadra e consegue o telefone daquela castanha lá, eu não sabia nem o nome dela. Né? Que a Cláudia tem a pele meio morena, queimada. E aí ela assim, pode deixar comigo. Fui, tomei banho, voltei, e ele conversando com a mulher, eu falei, pô, caraca, eu peço o cara pro telefone, o cara fica cantando a menina, cara. Né? Aí daqui a pouquinho cheguei lá e falei, pá, consegui o telefone. Né? Aí foram 30 e poucos dias ligando para ela para tentar um sorvete, um café, uma saída, um cinema, e não tinha jeito, né? Até que um dia, né, antes de uma viagem, eu consegui tomar um sorvete, chegou 1 hora atrasado também no sorvete, né? Depois a gente foi no cinema, então foi antes de 92. Que legal. E essa foi a sua história? Essa é a minha história que foi muito marcante, assim, né? Que legal. Tem história dentro do voleibol. Meu pai foi expulso do ginásio porque atirou o tênis no árbitro. Né? Eu tinha 14 anos e o técnico, inclusive, o árbitro que é hoje é o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, que é o Cimino, que foi colega da minha mãe, inclusive. Minha mãe foi professora de escola pública e ele dava uma aula na mesma escola, inclusive. Então, ele estava apitando o jogo, né? E, claro, aqueles erros que a gente acha que os caras estão de sacanagem. Ele pegou, tirou o sapato e jogou no árbitro. Ele desceu da cadeira e falou assim, eu vou continuar se tirar aquele senhor do ginásio. O senhor era meu pai. Foi, pô, pai, caraca, que vergonha, sapatada cara. no árbitro, cara. E saiu, teve que sair. Teve que sair. Saiu para continuar o jogo. Tem coisa, cara. Mas tem coisa, tem história, né? Tem muita história. Tem muita história, né? Tá. Tudo isso você fez aí, você viajou o mundo, morou em alguns lugares no Brasil, assim, ou só São Paulo, Rio de Janeiro, viajou... Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio, né? Essas cidades todas, Brasília... Tudo. Isso casado? Em Santa Catarina, agora só casada, né? No começo não, eu era sozinho. E a pergunta é, por que Florianópolis? Por que Florianópolis? Eu vinha para cá moleque, né? Eu vinha de férias com os amigos, vinha com a família 2 vezes. E aí depois eu fui prestar serviço para o Grupo Habitasul, que foi um dos grandes criadores aqui de Jurerê Internacional. E eu prestei um serviço para eles lá agora, depois que eu parei de jogar. Né? E eles um dia me disseram assim, tem um clube lá em Jurerê que precisava pegar um pouquinho melhor isso, aquilo, assim. Sim. E aí eu tinha uma amizade muito próxima com a Andrea Druck, né? Sim. E ela então fez um convite.
se eu queria vir dirigir aqui. Eu estava de técnico do Bento Gonçalves na época, o projeto estava acabando. Eu liguei para ela e falei assim, tô indo para ir em março. E eu assim, não, deixa eu me estruturar. Eu falei, tô indo para ir em março, se vira, né? Tipo, brincando aí, né? E aí vim para cá, fiquei 1 ano e pouco, né, dirigindo o clube ali, consegui fazer bons ajustes no clube, né, junto com a equipe toda. Ali que o meu filho começou a... Lá no JUSC, né, no clube lá em Jurerê. Lá começou, né, e eu não tinha nem pretensão de fazer escolinha lá, né, de vôlei. E aí eu fiquei 1 ano e pouco lá, e aí depois quando acabou o nosso contrato lá, eu ia voltar para o Rio Grande do Sul. E aí a Cláudia, a Pietra e o Pedro, papai, a gente só mora no Rio Grande do Sul, nunca moramos perto de uma praia, quem sabe a gente aluga. Aí também, ainda mais Jurerê Internacional. Quem sabe a gente aluga alguma coisa aqui, né? E como eu fazia e faço até hoje palestras, né, pelo Brasil inteiro, eu não tenho necessidade de estar morando ou aqui, né? Eu tinha a fazenda lá com meus tios, com meus amigos lá que eu criava e crio ovelha, né? Então, essa vontade de estar próximo, eu falei, não, vou abrir mão, lógico, um pedido, né, de todo mundo. E aí alugamos uma casa para ali em Canajurê e até hoje, né, estamos ali. E aí surgiu o projeto. Não, e aí a Cláudia um dia veio, né, a minha esposa veio e disse, tem as duas amigas lá, tem as filhas que querem que tu dê aula. Eu falei, quando? Sábado de manhã. Aonde? Na areia. Eu falei, tá de sacanagem comigo, eu falei pra ela. Sábado de manhã, pô, a gente veio morar na praia, na areia, que nem a minha praia, né? Foi a quadra. Eu falei, não, mas pô, eles são legais, não sei o quê, as meninas querem fazer uma coisa diferente. Eu falei, tá bom, então vamos fazer. Esse mês a gente vai fazer. Tá? Então, o primeiro dia veio 2, 3, 4. Na segunda semana já veio mais, na terceira semana já dobrou, na quarta semana. Se enrolou todo. Na quarta semana eu falei para ela, pô, vamos fazer 2 turmas então, né? Para dar atendimento melhor, tu me ajuda daí. E aí, cara, hoje estamos passando de 350 crianças aí, né? Coisa boa, né? Não tem areia, né? Não tem areia, mas tem quadra, tem escolas, tem núcleos aí que a gente quer agora fomentar mais núcleos nas escolas, né? Então as escolas que quiserem, a gente está dispostos aí a capacitar, a fazer os núcleos, né, com melhor entendimento do voleibol. A gente não quer tirar ninguém do que já faz. O dia eu fui falar numa escola, mas já tem escola, o cara vai tirar o professor. Não quero tirar ninguém. Eu quero agregar, né? Claro. De repente a gente pode fazer. Nós contratamos a Tati Ribas, que foi técnica da seleção brasileira, tem uma experiência riquíssima em capacitação e em desenvolvimento do esporte de base, né? E hoje ela é a coordenadora do projeto, junto com o Felipe, junto com o Batata, com a Patrícia, Cláudia, Pedro, aí tem a Lana, tem o Fabiano, tem quem mais? O Lucas, eu vou esquecer, é uma equipe grande, né? O Duarte, né? Tem o Cris, aí tem parcerias com o projeto de base, tem parcerias com alguns colégios, né? Legal. Que a gente vai ampliando a base, né? Para ter. Então tem hoje, e na sua maioria meninas, né? Tá, e eu sei que vocês também acolhem meninas de outras cidades, cara, outros lugares. Projeto é legal porque a gente começou devagarinho, com meninas que vieram de fora, de cidades de fora, querendo jogar com nós. Eu falei, pô, mas a gente não tem esse projeto. Aí a gente alugou, fez uma parceria ali em Posadas, ali em Jurerê, e com a chegada do Pedro, né, que é o nosso filho, ele está parando de jogar voleibol agora, depois de 7 anos na Europa, se formou em gestão e marketing esportivo lá em Barcelona, então ele veio calçado, né, com muita motivação, e ele criou o projeto Futuros Talentos, né, que isso é justamente isso, veio várias meninas de fora, até fomos muito criticados por algumas equipes aí que eu estava comprando todo mundo, eu falei, cara, nunca comprei ninguém. Né? Inclusive teve mais de 17 meninos querendo vir para o nosso projeto, né? Que o pai e a mãe ligam, né? Aí o técnico fica bravo, não falou comigo. Eu falei, cara, o pai e a mãe falou comigo, então eu vou falar com o pai e com a mãe. É claro. Né? Então, vocês conversam lá. Então, enquanto eu estava levando porrada de todo mundo, ninguém brigava comigo. Aí quando começou o pessoal querendo vir para cá, agora eu sou o bicho papão, agora eu sou maldoso, né? Então tudo bem, pode falar, não tem problema. O importante é nós sabermos o que nós estamos fazendo com o voleibol e a gratidão que eu tenho com o voleibol. Exato. Né? Você está devolvendo aquilo que você recebeu do vôlei. De muito coração, de muito coração. Ótimo. Então esse negócio de ficar inventando que eu compro todo mundo, né? Eu fiz proposta para um profissional. Eu faço proposta para um profissional. Eu chego para você e pergunto, Esquilo, seguinte, posso conversar contigo ou preciso conversar com o diretor do clube? Não, é comigo. Aí eu converso contigo. Meia hora depois eu ligo o cara assim, pô, que falta de ética, tu não tá falando comigo? Eu falei, para um pouquinho. Eu falei com o teu técnico, perguntei. Ele tem autonomia, ele é um profissional. Né? Então eu não passo por cima de ninguém. Nem é meu estilo fazer isso. Não. Mas tudo bem.
né? O projeto cresceu, está ganhando de times bem tradicionais, que me deixa muito orgulhoso com isso, né? Então a gente vai continuar sem brigar com ninguém, respeitando os outros. Todos os projetos têm um significado maravilhoso. Aqui em Florianópolis tem projetos maravilhosos, tem o FUCAS, tem a ABB, tem Erondina, tem Elase, né? Tem projeto no sul da ilha, né? De projetos maravilhosos. Então tem muitos projetos bons aqui. São José, Biguaçu, nossa, Santa Catarina é maravilhoso no voleibol. E qual é assim essa particularidade de que você vê importante colocar dentro das escolas? Porque a gente sabe que o esporte ele transforma, né? Você tem assim esse objetivo também de transformar, por exemplo, carentes, tirar, está vivendo em vulnerabilidade. Sim, o nosso projeto tem 40% de bolsas. 40%. Então, esse projeto dos futuros talentos, as meninas que vêm de fora, elas ganham alimentação, moradia, toda assistência médica, agora com a parceria com o Bahia Sul Mulher, né? Que muito me deixou. A gente começou com a FEPES, que foi extremamente importante na nossa vida esportiva do projeto. Né, fez uma base espetacular lá, o Marcelino Ito e toda a sua diretoria, espetacular. Depois saiu a FEPESD por vários motivos empresariais deles e entrou o Bahia Sul e outros patrocinadores que nos ajudam lindamente hoje, a gente está buscando cada vez mais. E aí que entra a questão de auxílio, a gente dá bolsa de estudo 100%, a gente dá psicologia, a gente dá fisioterapia, preparação física, as viagens, moradia, né? Alimentação de muito boa qualidade, exames de DNA, cara, a gente faz um monte de aulas de inglês, né? Porque já mandamos 2 meninas e hoje seguidamente recebe meninas dos Estados Unidos que são brasileiros, que vêm passar férias aqui e querem treinar 30 dias com a gente, para aprimorar. Que legal. Né? Aí uma mãe ligou outro dia assim, ela veio para cá, aprimorou, voltou para lá, ela tinha só 25% de bolsa. Aumentou para 50%, falou, muito obrigado. Porque aprimorou. E aí me mandou um tênis de presente. Falou, eu falei, pô, que legal, cara. Logo o tênis, que eu, pô, manda um tênis pra mim, cara. Ficou aquela coisa do tênis, né? O tênis é uma coisa marcante pra mim. Ainda mais atleta que gosta só eu gosto, tênis, né? E assim, escolhe o tênis. Não, escolhe você e manda. Falei, número 46, 47, manda pra mim aí. Qualquer um tá bom. Então, assim, o voleibol, o nosso projeto hoje, ele tem uma atenção, aí a gente conversa com as meninas, bate papo com as meninas, conversa, né? Tanto o Pedro, a Cláudia é pedagoga, né? Todos nós fizemos muitas especializações em programação neurolinguística. Então a gente tem hoje um pouquinho de ferramenta para compartilhar. E fora a minha vivência, né? De 6 Olimpíadas, né, cara? Pô, 3 jogando, 3 trabalhando, mais uma Copa do Mundo. Então a gente aprende alguma coisa, querendo ou não. Né? E aí dá aula, né? Então, né? Tive uma passagem no governo do Jorginho Melo aqui agora, né? Sim. Não deu muito certo, porque eu gosto muito mais da política pública de só fazer eventos, que não é a crítica não, é a questão de que é o modelo que existe hoje, né? Acho que poderia ser mais amplo, né? Santa Catarina é carente e merecedor de um projeto mais amplo de política pública do esporte. E tem bons profissionais trabalhando aí, tem bons deputados, tem boa gente trabalhando dentro do esporte. Né? Tem um conselho forte do esporte, né? Então, quer dizer, eles bateram, brigaram comigo bastante, mas foram pessoas, né? Foi uma questão mais pessoal do que de todo o processo. E eu relevo isso, entendeu? Eu relevo, não tem problema nenhum. O que eu não tenho controle sobre o que eu posso controlar, eu não estou nem aí. Então, eu conversei com o governador, falei, beleza, obrigado pela experiência, criei um nicho de amigos muito legal, né? Mas a política é para profissional. Política... Admiro, mas é para profissional. É profissional, né? Não dá para brincar. Eu sou amador. Exatamente. Nós somos amadores na política. Tá, do vôlei, qual a principal lição, né, que o vôlei te ensinou nesses anos todos de voleibol? Cara, fazer o melhor pelo meu companheiro. Fazer o meu melhor. Se é o meu sorriso, se é o meu abraço, se é a minha emoção, se é o meu carinho, eu tenho que fazer algo a mais pelo meu parceiro. Vou falar do feminino, né? Tá. E eu aprendi na parte fisiológica, humana e emocional. Quando eu fui falar para o Zé Roberto Guimarães, Zé, vou trabalhar com o feminino. Ele disse assim, Paulão, 2 coisas. Vai ter trabalho pra caramba e nunca mais tu vai querer sair, porque é encantador. Eu falei, mesmo, Zé? Eu falei, encantador. Eu não saio nunca mais do feminino. Cara, é impressionante. É espetacular trabalhar com as meninas, né? Por mais que a gente discuta com um pai ou outro, aquela coisa toda, mas, cara,
ver o brilho no olho delas, ver a empolgação delas, a motivação de trocar de categoria, de você fazer elas evoluírem, elas acreditarem. E pensa um pouquinho, assim, me ajuda a pensar um pouquinho junto aqui. Na sua maioria das meninas, né, mesmo sendo a sub-19, não me viram jogar. Não acompanharam a minha vida esportiva. A maioria lá não te viu, né? E tem uma confiança e um carinho, uma amizade muito grande por mim. Então isso me deixa muito feliz, muito feliz. Então o Pedro, a Cláudia, né, que são da minha família, a Cláudia, minha esposa, o Pedro, meu filho, fora todos os profissionais que estão junto com a gente, né, é muito maravilhoso estar junto em um projeto como esse. Então eu estou assim, muito... Se me disser hoje, você quer jogar Superliga? Eu falei, não, eu quero ficar nesse projeto aqui. Eu quero criar dentro do meu projeto um caminho para a Superliga. É ali a tua base, ali que você quer ficar. Espetacular, ali, espetacular. Você está realizado. Muito realizado, porque essas meninas, o que eu puder ajudar, com essa experiência que eu tive dentro da quadra, o Pedro, a Cláudia, que estudou muito para comportamento, tudo, criou dois filhos esportistas, né? Que é muito importante, né? E outra coisa, os dois são filhos de um campeão olímpico. É um peso muito grande. Tem uma responsabilidade atrás disso, né? Que muitas vezes a gente ouviu muita coisa negativa e ruim que não precisava ter ouvido, eles não precisavam ter ouvido. Então, sim, claro. Joga porque é só filho do Paulão, só tá na seleção porque é filho do Paulão, porque o Paulão liga. Eu nunca peguei um telefone para ligar para ninguém. Para dizer, é minha filha, é meu filho, convoca, nunca fiz isso. Foi merecimento deles. Fruto deles, entendeu? Muito maravilhoso. E talvez eles tenham tido um exemplo do pai, que conseguiu fazer aquilo tudo. Eu consegui passar para eles, e tenho certeza disso, da paixão e do amor que o voleibol, que eu consegui descobrir e aflorar dentro do voleibol. E isso eu tenho certeza que eu passei para eles, né? Então, o que o voleibol me ensinou de maravilhoso, eu passei para eles. A parte competitiva, a parte disso, é outro departamento, né? Entendi. E aí, claro que o técnico tem que escolher, tem que ter as suas preferências. Claro, teve, né? O técnico teve suas preferências e não convocou, não quis mais um, não quis mais o outro. O que eu vou fazer? Parte do processo. Faz parte do processo. É isso aí, é isso que acontece. Paulão, a gente já está nos finalmente aqui, tá? Eu queria que você falasse alguma coisa para a gente finalizar esse podcast que fosse marcante, assim, não precisa ser exatamente marcante, mas a minha ideia é entrar na mente das pessoas e mostrar a mente de um campeão. Como é que cara, a mente de um campeão é simples, cara. É simples. O que eu acho que passa na mente de um campeão é a não desistência. É não ter a primeira dificuldade e falar, pai, não é isso que eu quero, mas tem que dar um passo maior. Então, vocês que estão nos ouvindo, os pais que estão nos ouvindo, que gostam do esporte, né? Cara, o esporte, eu não vou aqui desmerecer nenhuma ação educativa, nenhuma. Mas o esporte, no caso o voleibol, é o esporte mais coletivo de todos. Aí os caras do futebol vão me bater, do handebol, do basquete, mas basquete, handebol, futebol, todos a bola para. O voleibol não tem como parar a bola no caminho. Meu passe tem que ser perfeito para o meu levantador fazer a jogada, né? Então, ele é muito participativo, ele é muito cooperativo. Então, o esporte, quero fazer basquete, faça um esporte, ponha os seus filhos no esporte. Porque eu vou fazer o jargão, né, de disciplina. Fica à vontade. A ganhar e perder, respeitar o companheiro, respeitar as regras, ter um mentor, um técnico. Mas ele não gosta muito de mim. Ele não gosta de mim ou eu não faço o melhor para ele gostar de mim? Exatamente. Que a gente ouve todo dia. O teu projeto tem preferências. Quem é a preferência do meu projeto? Né? A gente não faz preferência. Agora, tem meninas que não falam. Outras falam demais. Outras brigam muito. Cada um tem seu jeito, né? E você tem que se adaptar. A nossa habilidade é fazer essa formatação de uma equipe. E demora. Outro dia um pai brigou comigo porque eu não botei o filho. Filho masculino, inclusive. Tu não botou no primeiro jogo, não botou no segundo, não botou no terceiro. Eu chamei o menino. Fala pro pai por que tu não... O primeiro jogo ele foi para experiência. A gente falou, você não vai jogar. O segundo jogo ele foi, né? Não jogou porque disse, cara, tá a boca roxa, tremendo, falou, não quero entrar. Terceiro jogo, dor de estômago, não dá. Tava ansioso, tava dando... Não estava maduro ainda. Claro. E o pai não sabia daquilo, ele não conversou com o pai veio cheio, né? Pra bater na gente já. Eu falei, só um pouquinho. Chamei o menino, falei, conta pro teu pai o que aconteceu. Aí o pai falou, conversa com ele. Pois é. A menina sai chorando, o pai chega, tá chorando todo dia, Paulo, o que está acontecendo? Eu chamei o menino, o que está acontecendo? Não, eu chorei ontem que eu estava de TPM. Falei, pai,
Foi Pois ontem é, que ela né? chorou. Não Então, foi todo o pai e dia. a mãe, eles fazem... É, Tá tudo certo. E tá certo. também, São filhos. Claro, claro. Né? Mas eu também tive uma filha, né? Eu comprava o absorvente para ela. Outro dia eu levei uma mijada do pai. Pô, quem compra isso é minha mulher. Eu falei, não para fazia isso. aí, Eu olha, tenho uma esposa e uma filha, eu compro. Pô, os qual é o absorventes. problema de você comprar Não um tem absorvente problema. pra tua filha? Tá me pô? entendendo? Então, eu tô te contando aqui, ó, o quanto é maravilhoso esse universo e você tem que se entregar para isso. Do carinho, da atenção, do choro, né? Dessa instabilidade emocional, a ganhar uma medalha, como a gente ganhou agora em Curitiba no CBI, né? Primeiro lugar, primeira competição nossa nacional. Que legal, parabéns pra Espetacular, vocês, cara, espetacular. Entendeu? A emoção foi total. Cláudia chorou, eu chorei, Pedro chorou, todo mundo chorou, porque é muito significativo Claro, o que a gente está fazendo. claro. Né? Então, cara, eu só É o posso te resultado de um projeto que vocês estão fazendo, eu só né? posso te agradecer aqui de falar de uma modalidade que transformou completamente a minha vida e da minha família. Exatamente. A ideia do Paulão aqui hoje era mostrar para o público aí, conversar também, o que eu aprendo muito, eu gosto de aprender. É isso daí, a mente do campeão, o que precisa fazer, a família, o projeto, porque eu também tenho vários projetos e eu quero dar andamento, então a gente acaba aprendendo com isso e quanto mais a gente conseguir melhorar e ajudar a vida das outras pessoas também, isso faz parte de um legado. Tu perguntou aí sobre a cabeça de um campeão, é entrega, cara, é entrega. Quanto mais você se entrega, mais você tem sorte. Então eu vou dizer aqui uma forma para que o pai está com a caneta lá, vou escrever para o meu filho. Não tem o que escrever, porque cada um tem um universo diferente. Exato. Vocês vêm de famílias diferentes, de chips diferentes, né? Mas é a entrega, é você fazer bem feito. É quando ele pensar em desistir, fala, não, tu te comprometeu esse ano, então esse ano tu acaba. Faz esse ano todo, mas faz bem feito. É. Porque depois ele vai sair, vai trocar de curso, vai trocar de emprego, vai trocar de família. Hoje se casa, se separa porque não deu certo, e é normal. Claro. Acontece isso, entendeu? Troca de time, né? As meninas saem do time lá e passam por mim e não me cumprimentam, né? Com medo que eu vou brigar. Cara, não tem problema. Eu falo para elas, querem trocar de time? Troquem, mas troquem por a melhor. Sim, Um claro. lugar que vocês são felizes, entendeu? Exato. E tá tudo certo, não tem Você problema. tem que estar feliz, você tem que estar bem onde você está, Não né? tem problema. A gente não Claro. fica chateado com isso. Claro. Agora, fazer críticas que eu compro, que eu tenho dinheiro, que eu não tenho. Mas aí é... Eu não tenho. Eu busco todo dia. Ah, tu tem um nome? Bom, aí, cara, o que eu vou dizer? Eu sou medalhista. Eu construí isso, né? Não, cada um constrói o seu caminho. Né? Né? Se eu conseguir chegar lá, é porque eu fiz alguma coisa, Então, né? esses valores, eu fui contratado pela FIFA para fazer uma Copa do Mundo pelo meu nome. Exato. E eu fiquei muito feliz, orgulhoso. Falei, pô, contratado pela FIFA, caraca, meu, uma Copa do Mundo de futebol. Foi uma grande experiência na minha vida, uma grande experiência. Então, mas é fruto de quê? De entrega, Exato. de valor, entendeu? Que você vai construindo, né? Hoje eu estou com 61 anos. Você plantou a sementinha Então, lá e agora você está colhendo. Foi lá o tênis Mizuno lá que eu fiquei bolado. Esse tênis Mizuno vai ficar para a história, esse tênis Mizuno, viu? Muito bom, muito obrigado, viu, cara? Imagina, mas olha, eu gostei muito desse bate-papo. Obrigado mais uma vez pela presença. O nosso primeiro podcast, o EsquiloCast. Bacana a caneca, hein? Ganhou a canequinha aí, ó. Apresentão aí. Ó. Ah, garoto! Canequinha. Parabéns pela medalha, parabéns pela família, parabéns pelo projeto, principalmente, Obrigado. porque cuidar de 300 meninas, né? Não é fácil. E quem quiser, Instituto Paulão, ou no meu Paulão do Vôlei, entra lá, manda mensagem e eu retorno. Pode eu retorno deixar todas as mensagens. Se tiver Instagram, YouTube, depois a gente marca tudo. marca tudo e a gente coloca tudo isso lá Show de bola. nos vídeos. Muito obrigado. Tá bom? Valeu. Então a gente finaliza. Eu agradeço Valeu. e parabéns pelo Obrigado. nosso podcast. Obrigado, gente. Valeu.